O vento de dezembro cortou através do centro de Miami como uma lâmina, e Sofia puxou seu casaco fino mais apertado ao redor de seu corpo tremendo. Ela sentou nos degraus frios de concreto da catedral, onde ela deveria ter dito: "Eu aceito horas atrás." Seu vestido de noiva agarrava-se a ela como uma zombaria de sonhos desfeitos. Sapatos caros contra o pavimento a fizeram olhar para cima através de visão borrada por lágrimas. Sua respiração prendeu enquanto ela reconhecia o homem se aproximando. Ethan Blackwood, o rival mais perigoso de Oliver. O homem sobre quem ela havia sido avisada durante todo o seu noivado. Ela se levantou apressadamente, coração batendo forte. Todos sabiam as histórias sobre Ethan, o impiedoso chefe da máfia que controlava metade do submundo de Miami. Mas enquanto Ethan parou a 3 pés de distância, absorvendo seu estado desgrenhado, algo mudou em sua expressão. Não cálculo frio, algo que parecia preocupação. "O que aconteceu com você?" Sua voz era mais profunda do que o esperado, com inesperada gentileza. "Para seguir esta incrível jornada de amor inesperado, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se e nos diga nos comentários de onde você está ouvindo." O primeiro instinto de Sofia era correr, mas suas pernas pareciam gelatina. Ela estava sentada nestes degraus por 2 horas, e o inverno de Miami havia se infiltrado em seus ossos. "Eu deveria ir," ela sussurrou, dando um passo para trás. Em um vestido de noiva, à meia-noite, a sobrancelha de Ethan arqueou. "Isso não parece inteligente." Ela sabia que ela deveria estar com medo. Oliver havia contado a ela inúmeras histórias sobre as capacidades deste homem. Mas estando aqui agora, olhando para olhos preocupados em vez de ameaçadores, ela sentiu-se confusa em vez de aterrorizada. "Onde está Oliver?" ele perguntou, e a maneira como ele disse o nome de seu ex-noivo deixou claro que não havia amor perdido entre eles. Novas lágrimas escorreram à menção daquele nome. "Não quero falar sobre Oliver." Algo perigoso brilhou nos olhos de Ethan. "Ele te machucou?" A beira protetora a surpreendeu. "Não do jeito que você pensa." Ethan lentamente tirou seu caro casaco preto. "Você está congelando." Ela olhou fixamente para o casaco oferecido. "Não posso pegar isso." "Por que não?" "Porque você é você, e eu deveria ter medo de você." Um fantasma de um sorriso tocou seus lábios. "Está?" Ela considerou seriamente. "Não sei." Justo o suficiente, ele se aproximou e colocou o casaco em seus ombros. Calor atingiu imediatamente, junto com colônia cara e algo unicamente masculino. "Obrigada. Meu carro está virando a esquina. Deixe-me te levar para casa." "Não posso ir para casa." As palavras escaparam antes que ela pudesse impedi-las. "Por que não?" Sofia fechou os olhos, humilhação a invadindo. "Porque minha irmã está lá com Oliver na minha cama. Eles estão juntos há meses. Eu descobri esta manhã, 2 horas antes de eu deveria caminhar até o altar." O silêncio se estendeu. Quando ela abriu os olhos, o rosto de Ethan estava completamente frio. Não para ela, mas de uma forma que a fez grata por ela não ser Oliver. "Sua irmã," ele repetiu, voz mortalmente silenciosa. "Minha dama de honra. Eu os encontrei juntos no sofá dela esta manhã." As mãos de Ethan se cerraram em punhos. E Oliver disse que não significava nada, que poderíamos ainda prosseguir com o casamento porque os contratos estavam assinados, que o pai dele e o meu haviam trabalhado demais nesta fusão para eu estragá-lo por sexo sem sentido. Fusão. Havia algo conhecedor em seu tom. A construtora do meu pai e o negócio da família Torino. Eu não estava apenas casando com Oliver. Eu estava selando um acordo. E agora estou sem casa, sem emprego. E aparentemente valendo menos do que uma transação de negócios. Ethan estudou o rosto dela. "Você descobriu esta manhã e o casamento seria esta tarde. Eu corri antes que a cerimônia começasse. Eu estive andando por Miami em um vestido de noiva por 8 horas. Você parece uma mulher que escolheu dignidade sobre uma mentira conveniente. Isso requer coragem.
Parece estupidez. Confia em mim, não é? Ele pausou. Você tem para onde ir? Sofia balançou a cabeça. Meu pai controla meu fundo fiduciário e Oliver tinha acesso à minha conta corrente. Eu literalmente não tenho nada. Ethan tirou seu telefone. Marco, traga o carro por perto. Entrada da catedral e traga um cobertor. Ele desligou e olhou para ela. Você vem comigo? Não posso. Você precisa de um lugar seguro para ficar. E eu tenho 17 quartos. Você pode escolher qual for mais distante do meu. Um SUV preto elegante parou. Marco surgiu com um cobertor de cachemir e se aproximou com diferença respeitosa. Esta é a Sofia, Ethan disse. Ela vai ficar na casa. Sofia olhou entre o cobertor, o carro e o rosto expectante de Ethan. Todo pensamento racional disse a ela que isso era insano. Mas ela estava com frio, sem casa e com o coração partido. E este homem havia mostrado a ela mais bondade genuína em 10 minutos do que Oliver em 2 anos. Apenas por esta noite, ela ouviu a si mesma dizendo. Alívio cruzou as feições de Ethan. Apenas por esta noite. Mas enquanto ela deslizava para o interior quente, pegando o reflexo de Ethan na janela, sua expressão sugeria que ele estava esperando por muito mais do que uma noite. A propriedade Blackwood com vista para a Baía de Biscayne tirou a respiração de Sofia. A casa parecia algo de um filme, todas linhas limpas e janelas do chão ao teto cintilando com luz quente. Você mora neste lugar enorme sozinho? Ela perguntou. Apenas eu, Ethan respondeu e a equipe. Algo tremeluziu em seu rosto. Solidão, talvez? Eu valorizo a privacidade. A Sra. Chen apareceu na porta da frente, seus olhos gentis imediatamente se enchendo com preocupação maternal com a aparência de Sofia. Sra. Chen, esta é Sofia. Ela vai ficar no quarto de hóspedes azul esta noite, Ethan disse. Você poderia encontrar algo que possa servir nela? A Sra. Chen avaliou Sofia precisamente. Tamanho 6. Terei tudo pronto dentro de 1 hora. E você parece que não comeu hoje, querida. A menção de comida fez Sofia perceber que ela estava morrendo de fome. Isso é muito gentil, nenhum problema. Vou preparar algo leve. O quarto de hóspedes azul era maior do que o apartamento inteiro de Sofia, decorado em azuis suaves com portas francesas levando a uma varanda privada. Depois que a Sra. Chen saiu, Sofia pisou na varanda onde a vista de Miami tirou sua respiração. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. Ethan apareceu com uma caneca fumegante. Chocolate quente, ele disse, pisando na varanda. A Sra. Chen pensou que você talvez quisesse algo quente. O chocolate era rico e perfeito. Obrigada por tudo isso. Eu sei que é estranho, dado que eu deveria casar com seu competidor. É isso que Oliver é para você? Competição. Ela fez uma careta. Ele sempre disse que vocês dois tinham sangue ruim. Ele te disse por quê? Apenas que suas famílias tinham disputas territoriais? Ethan riu humorosamente. Disputas territoriais? É assim que ele chamou? Algo em seu tom a fez pousar a caneca. O que realmente aconteceu? 3 anos atrás, Oliver decidiu que queria controle dos contratos de construção à beira-mar quando ele não conseguia competir de forma justa. Ele plantou drogas em um de nossos locais de trabalho e ligou com uma denúncia anônima para a DEA. O estômago de Sofia apertou. Oh, Deus. Meu irmão mais novo, Tony, estava supervisionando aquele trabalho. 22 anos de idade, recém-saído da faculdade. Tony passou 18 meses em prisão federal por tráfico de drogas, um crime que ele não cometeu. Isso é horrível. Mas como você sabe que foi Oliver? Ele foi estúpido o suficiente para se gabar disso. Alguém o ouviu rindo sobre como ele havia resolvido o problema Blackwood. As implicações a atingiram. Os contratos de construção. É por isso que ele queria casar comigo. A empresa do seu pai, combinada com os recursos Torino, daria a Oliver controle sobre quase todo o grande projeto de construção em Miami. Ethan virou-se para ela. Você não estava apenas casando com Oliver.
Você estava dando a ele o poder de destruir o que restava do negócio legítimo da minha família. Eu não tinha ideia. Eu juro. Eu sei. A maneira como você descreveu esta manhã deixou isso claro. Eu sou tão ingênua. Eu realmente pensei que ele me amava. Você está errada sobre não ser especial, Ethan disse baixinho. Oliver é um idiota se ele não pôde ver o que ele tinha. A sinceridade em sua voz fez sua respiração prender. Você não me conhece. Eu sei que você escolheu dignidade sobre segurança financeira. Eu sei que você foi embora em vez de se contentar com menos do que você merecia. Sua voz baixou. Eu sei que você é corajosa o suficiente para confiar em mim, em vez de correr gritando ou incrivelmente estúpida. Definitivamente não estúpida. A senhora Chen interrompeu com roupas e um sorriso caloroso. Depois que eles saíram, Sofia trocou para jeans e um suéter cinza, ambos servindo perfeitamente. Sair do vestido de noiva parecia livrar-se de correntes. Ela estava escovando o cabelo quando ela ouviu vozes urgentes lá embaixo. Movendo-se para a porta, ela ouviu. Viu o carro sair da catedral. Alguém estava dizendo, Oliver está pedindo favores, exigindo saber onde ela está. Deixe-o exigir, veio a voz fria de Ethan. Ele fez sua escolha. Chefe, acolher a noiva de Oliver Torino no dia do casamento deles será visto como um ato de guerra. Ela não é mais a noiva dele. Ela terminou isso quando ela o encontrou com a irmã dela. O sangue de Sofia gelou. Ato de guerra. Ao ficar aqui, ela estava potencialmente colocando o Ethan em perigo e dando a Oliver exatamente a desculpa que ele precisava para escalar o conflito deles. Sofia ficou congelada, ouvindo a conversa lá embaixo. Todo instinto disse a ela para sair imediatamente. Mas para onde ela poderia ir? Sem dinheiro, sem carro e aparentemente sem família que se importava mais com o bem-estar dela do que com seus negócios. Passos na escada a fizeram voltar para o quarto. Ethan bateu e apareceu com uma bandeja de sopa. A senhora Chen pensou que você talvez preferisse comer aqui em cima esta noite, ele disse, mas... Mais privado. Ethan, eu deveria ir. Ele ficou muito imóvel. Por quê? Ouvi vozes lá embaixo. Alguém mencionou Oliver pedindo favores que minha presença aqui poderia ser vista como um ato de guerra. Ela encontrou os olhos dele. Não posso escalar qualquer conflito que você já tenha. Ethan tirou seu telefone. Marco? Sim, ela ouviu. Não, está tudo bem. Melhor que ela saiba. Ele pausou. Dobre o turno da noite e quero alguém observando os movimentos de Oliver. Ele desligou e olhou para ela. Sim, Oliver está bravo, mas nada disso é sua culpa. Não importa de quem é a culpa se pessoas se machucarem por minha causa. Pessoas podem se machucar porque Oliver é uma criança mimada que não gosta de ouvir não. Isso é diferente. É? Talvez eu deveria ligar para ele. E então o quê? Onde você irá amanhã? Ela não tinha resposta. Sofia, a raiva de Oliver não é realmente sobre você estar aqui comigo. É sobre perder controle de uma situação que ele pensou que havia lhe dado. Ethan inclinou-se para a frente. Ele passou 2 anos isolando você, ganhando acesso aos negócios da sua família. Quando você o deixou, você destruiu todo o plano dele. Um homem como Oliver não perdoa isso. Então, Tony, então você está dizendo que ele estaria bravo não importa onde eu fosse? Estou dizendo que ele seria perigoso não importa onde você fosse. Pelo menos aqui, você está protegida. Protegida por você? Sim. Por que você arriscaria a si mesmo e seu povo por alguém que você acabou de conhecer? Ethan ficou quieto por um longo momento. Porque quando eu vi você naqueles degraus da igreja, parecendo perdida, mas ainda lutando para se manter unida, eu reconheci algo. O quê? O olhar de alguém traído por pessoas em quem confiava. Sua mandíbula apertou. Eu sei como isso é. Seu irmão, entre outros, meu pai me ensinou que família era tudo, que lealdade era a virtude mais importante. Quando Oliver incriminou Tony, alguns dos nossos associados mais antigos nos viraram as costas.
Homens em quem meu pai havia confiado por décadas decidiram que os torinos eram melhores parceiros de negócios. Isso é horrível. Isso me ensinou que lealdade real não é sobre sangue ou contratos. É sobre fazer a coisa certa quando tudo seria mais fácil se você fosse embora. Como oferecer seu casaco a um estranho nos degraus da igreja. Ele se virou com um leve sorriso. Exatamente. A sopa estava esfriando, mas nenhum parecia se importar. Nunca tive ninguém me protegendo antes. Seu pai me vê como um ativo de negócios. Quando eu era pequena, ele me trazia para locais de construção e dizia a todos que eu ia casar com alguém importante um dia. Isso é muita pressão para uma criança. Eu pensei que significava que eu era especial. Levei 25 anos para perceber que ele apenas me via como uma mercadoria. Você não é uma mercadoria, Ethan disse firmemente. Você é uma pessoa com valor que não tem nada a ver com negócios. Seus olhos se encontraram pela mesa, e Sofia sentiu algo quente e perigoso mudar em seu peito. O som agudo de cascalho rangendo os interrompeu. Eles se moveram para a janela e o estômago de Sofia caiu quando ela viu a fila de SUVs pretos passando pelos portões. Oliver, ela sussurrou, fique aqui. Tranque a porta depois que eu sair. O que você vai fazer? Falar com ele? E se ele não quiser conversar? Ethan olhou para ela e ela viu algo predatório tremeluzir em seus olhos. Então teremos um tipo diferente de conversa. Prometa-me que você não descerá. O que quer que aconteça. A urgência em sua voz a fez assentir. Eu prometo. Depois que ele saiu, Sofia trancou a porta e voltou para a janela. Ela reconheceu o cabelo loiro distintivo de Oliver nas luzes de segurança. Ele havia trazido homens suficientes para iniciar uma guerra. Vozes subiram de baixo, crescendo mais alto e mais acaloradas. Ela abriu as portas da varanda para ouvir melhor. Minha noiva, não sua mais nada, Sofia. A voz de Oliver se propagou claramente. Eu sei que você está aí. Desça para que possamos conversar como adultos. Ela não quer falar com você, veio a voz dura como o aço de Ethan. Ela está confusa sobre um mal-entendido. Você chama dormir com a irmã dela um mal-entendido. Isso é entre Sofia e eu. Não, Oliver, isso é entre você e sua consciência. Sofia, querida, por favor, acalme-se. Podemos resolver isso. Emma não significava nada. Você sabe disso. O carinho fez seu estômago revirar. 24 horas atrás, a teria feito sorrir. Agora parecia manipulação. Ela não vai descer, Ethan disse firmemente. Este é um negócio de família. Não te diz respeito. Isso me diz respeito quando você traz um exército para intimidar um convidado. Convidado? Parece que você sequestrou minha noiva. Sua ex-noiva te deixou no altar depois de descobrir seu caso. Ela veio até mim em busca de ajuda. E com o que exatamente você está ajudando ela? A implicação fez o rosto de Sofia queimar com humilhação e raiva. Ela se viu movendo em direção à porta. A dispensa casual de Oliver de sua traição, como se fosse um pequeno inconveniente, a fez ver vermelho. Ela estava na metade da escada antes que Ethan a visse, seus olhos arregalando. Sofia, volte lá para cima. Não, ela disse firmemente, continuando até que ela encarou Oliver pela primeira vez desde aquela manhã. Ele parecia exatamente o mesmo, cabelo perfeitamente arrumado, terno caro, sorriso encantador. Mas agora ela podia ver o cálculo frio por baixo. Aí está ela, Oliver disse mudando para um charme suave. Querida, você me assustou. Fugindo assim. Não me chame de querida. Não finja que você estava assustada. E não finja que esta manhã foi algo menos do que parecia. O sorriso de Oliver vacilou. Você está chateada. Eu entendo isso, mas podemos resolver isso. Problemas. Ela se aproximou. Você chama dormir com minha irmã um problema. Foi um erro. Por meses, Oliver. Meses. Por quanto tempo você estava planejando continuar cometendo este erro depois que estivéssemos casados? Não é assim. Diga-me que você me ama, Oliver, agora mesmo.
Olhe-me nos olhos e diga-me que você me ama. Ele abriu a boca, então a fechou. O silêncio se estendeu enquanto ele lutava com palavras que ele não podia dizer. Eu sabia, Sofia disse baixinho. Você não consegue nem mentir convincentemente mais. Sofia, seja razoável. Estou sendo razoável. Pela primeira vez em 2 anos, ela gesticulou ao redor da entrada. Um homem que mal conheço me mostrou mais bondade genuína em uma noite do que você conseguiu em 24 meses. O rosto de Oliver escureceu. O que exatamente ele te mostrou? Ele me deu o casaco dele quando eu estava com frio. Ele ofereceu comida quando eu estava com fome. Abrigo quando eu não tinha para onde ir. Ele ouviu sem tentar me convencer que era minha culpa ou algo que eu deveria superar por um negócio. Você está sendo dramática. Emma não significa nada. Emma é minha irmã. Como você pôde pensar que isso não me devastaria? Porque não era sobre você. As palavras explodiram para fora cruas e honestas e infinitamente danosas. Era apenas sexo, Sofia. Não tinha nada a ver com nosso relacionamento. A crueldade casual atingiu como um tapa. Eu quero dizer o futuro onde você possui os negócios do meu pai, e eu finjo não notar quando você trai. Homens têm necessidades. Pare. A voz de Ethan cortou como uma lâmina. Você precisa sair agora. Oliver pareceu lembrar que eles tinham uma audiência. Sofia, podemos discutir isso em particular. Ele não é um estranho. Em uma noite, ele foi mais honesto comigo do que você em 2 anos. O que isso deve significar? Isso significa que eu sei sobre Tony Blackwood, sobre as drogas plantadas e acusações federais, sobre como você destruiu a vida de um homem inocente para roubar contratos de construção. Oliver ficou muito imóvel. Quem te disse isso? Isso importa? É verdade, não é? Negócios são negócios. Eu entendo que você é um mentiroso, um trapaceiro e aparentemente um criminoso. Eu entendo que casar com você teria sido o maior erro da minha vida. Você está cometendo o maior erro agora mesmo. O charme de Oliver tinha ido completamente embora. Indo embora do nosso casamento, sua família, seu futuro para quê? Uma fantasia que ele realmente se importa com você. Já chega. Ethan deu um passo à frente, seus homens mudando para posições de prontidão. Não, ela deveria saber no que ela está se metendo. Você acha que ele está sendo gentil? Ele está usando você para me machucar. No segundo que isso ficar chato, você estará de volta na rua com nada. Saia, Ethan disse mortalmente quieto. Pergunte a ele sobre Maria Santos Sofia. Pergunte a ele o que acontece com mulheres que ficam presas no meio. O som do punho de Ethan conectando com a mandíbula de Oliver ecoou como um tiro. Oliver tropeçou para trás, sangue escorrendo do nariz dele. E de repente todos estavam se movendo. Os homens de Oliver alcançaram por armas. A segurança de Ethan apareceu do nada, e Sofia se viu no meio de uma potencial zona de guerra. Parem! Ela gritou. Todos, apenas parem. Surpreendentemente, eles o fizeram. Cada pessoa congelou, armas meio sacadas. Oliver, ela disse baixinho, você precisa sair antes que isso piore. Sofia, não. Você disse o que veio dizer. Eu disse o que precisava dizer. Não resta nada. Você está cometendo um erro. Talvez, mas é meu erro para cometer. Um dos guarda-costas de Oliver deu um passo à frente. Chefe, deveríamos ir. Oliver olhou ao redor para homens claramente preparados para matar ou morrer. Então seu olhar pousou em Sofia. Isso não acabou. Ele disse baixinho. Sim, ela respondeu. Acabou. Depois que Oliver saiu, o silêncio era ensurdecedor. Ethan dispensou sua equipe de segurança, deixando-os sozinhos. Você está bem? Ele perguntou. Ela considerou a pergunta. Eu não sei, mas estou melhor do que estava nesta manhã. Alívio cruzou o rosto de Ethan. Bom, o que Oliver disse sobre Maria Santos? Esta noite, não, ele disse baixinho. Esta noite já foi trauma suficiente.
Ela queria insistir, mas o cansaço estava alcançando-a. A adrenalina estava diminuindo, deixando-a emocionalmente crua. Você deveria dormir. Amanhã podemos descobrir o que vem a seguir. O que vem a seguir? A frase carregava um peso que ela não estava pronta para examinar. Você vai ficar bem? E se Oliver voltar? Ele não vai. Esta noite não. Ele precisará de tempo para se reagrupar. Enquanto eles subiam as escadas, Sofia estudou o perfil de Ethan. Ele havia arriscado tudo por ela. Ele enfrentaria um confronto armado em vez de entregá-la a um homem que se sentia no direito de tê-la. Obrigada, ela disse em sua porta. Pelo quê? Por me deixar lidar com isso sozinha, Thor não tentando falar por mim. Foi sua escolha para fazer. Oliver nunca teria me deixado falar por mim mesma. Eu sei. Eles ficaram de frente um para o outro no corredor, e Sofia sentiu aquele calor perigoso novamente. Ethan a havia visto em seu pior e nunca a fez sentir envergonhada ou fraca. Boa noite, Sofia. Boa noite, Ethan. Mas enquanto ela fechava a porta dela, ela não conseguia se livrar da sensação que tudo estava prestes a mudar novamente. E desta vez, ela não tinha certeza se estava pronta para isso. Sofia acordou para a luz do sol e ondas contra rochas. Por um momento, ela não conseguia se lembrar onde ela estava. Então ontem veio inundando de volta. O casamento que não foi. A traição de Oliver. A inesperada bondade de Ethan. O confronto que poderia ter terminado em derramamento de sangue. Ela verificou o relógio. 9h47 da manhã. 10 horas de sono tranquilo, o primeiro em semanas. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. Ethan apareceu com uma bandeja de café da manhã, parecendo impecável em jeans escuros e uma camisa branca. Bom dia, ele disse colocando a bandeja perto da janela. Espero que você tenha dormido bem, melhor do que eu em meses. Ela puxou o roupão dela mais apertado. Você não precisava trazer café da manhã. A senhora Chen insistiu. Ela disse que você precisava de comida adequada depois de ontem. Sofia se juntou a ele na mesa, ciente de que seu cabelo estava bagunçado e ela não estava usando maquiagem. Com Oliver, ela havia aprendido a sempre parecer perfeita, mas a expressão de Ethan continha apenas calor. Como você está se sentindo? Ele perguntou enquanto ela servia café, confusa. Ontem parece que aconteceu com outra pessoa. Arrependimentos, ela considerou enquanto adicionava creme. Sobre Oliver? Nenhum. Sobre eu te colocar em perigo. Sinto muito pela noite passada. Você tinha todo o direito de falar por si mesma, mas isso escalou as coisas. A ameaça de Oliver de que isso não acabou. Oliver faz muitas ameaças. A maioria é pose vazia. E os que não são, eu posso lidar com Oliver. O que mais me preocupa é o que você quer fazer a seguir. Ela deu uma mordida de ovos perfeitos. Benedict, preciso encontrar um lugar para morar, conseguir um emprego, descobrir como reconstruir do nada. Você não tem nada. Eu tenho roupas emprestadas e o que estiver na minha bolsa. Oliver não estava errado. Eu desisti da minha independência e... Eu larguei meu emprego. Deixei ele assumir minhas finanças. Me isolei de amigos porque eles não eram conexões apropriadas. O que você fazia antes? Eu era uma professora de jardim de infância em uma escola particular em Coral Gables. Eu amava isso, mas Oliver me convenceu que as horas não eram compatíveis com estar noiva dele. A amargura a surpreendeu. Eu era boa nisso. As crianças, as famílias, eles confiavam em mim. Você poderia voltar? Talvez se a posição ainda estiver aberta, se eles me aceitassem de volta. Ela encolheu os ombros. Vale a pena tentar. Ethan estava quieto, estudando-a. E se você não tivesse que se preocupar com dinheiro imediatamente? E se você tivesse tempo para descobrir o que você realmente queria? O que você quer dizer? Fique aqui por um tempo, até você se recuperar. Sofia quase engasgou com seu café. Não posso fazer isso. Por que não? Porque é insano. Porque mal nos conhecemos. Porque as pessoas vão assumir. Ela se calou, rosto esquentando. Assumir o quê? Que há algo entre nós romanticamente?
Isso seria tão terrível. A pergunta silenciosa a atingiu como eletricidade. Ela pousou sua xícara com mãos trêmulas. Ethan, eu sei que é rápido. Eu sei que ontem foi traumático e você está vulnerável e o tempo está errado, mas preciso que você saiba o que eu sinto quando eu olho para você não tem nada a ver com Oliver, ou negócios, ou vingança. O que você sente quando eu olho para você? Ele ficou quieto por um longo momento, como se eu estivesse esperando por você sem saber disso. Como se talvez toda a solidão dos últimos anos estivesse apenas esperando por você para sentar naqueles degraus da igreja, para que eu pudesse te encontrar. Seu coração batia forte. Isso é loucura. Provavelmente. Nos conhecemos há menos de 24 horas. Eu sei. Acabei de deixar Oliver. Estou emocionalmente traumatizada e financeiramente dependente. Sofia. Sua voz era gentil, mas firme. Pare de falar. Por quê? Porque você está tentando se raciocinar para fora de algo que não segue a lógica. Não estou te pedindo para casar comigo. Estou te pedindo para ficar tempo suficiente para descobrir como você quer que sua vida seja. E se o que eu quero incluir você, então nós vamos descobrir isso juntos. E se não, algo tremeluziu em sua expressão. Dor, mas também aceitação. Então eu vou te ajudar a começar qualquer vida que você escolher. A sinceridade desfez algo em seu peito. Oliver nunca havia oferecido escolhas a ela. Ele havia apresentado um plano de vida e esperava que ela se encaixasse nele. Mas Ethan estava oferecendo tempo, espaço e liberdade para decidir. As pessoas vão falar. Deixe-as falar. Seu negócio vai sobreviver a algumas fofocas. Oliver não é mais seu problema, a menos que você escolha fazê-lo seu problema. Ethan alcançou e cobriu a mão dela com a dele. Sua pele era quente, levemente áspera, completamente gentil. Eu não sou Oliver. Não vou tentar mudar você ou controlar você. Se você ficar, é porque você escolhe. Se você sair, eu respeitarei isso também. Lágrimas picaram os olhos dela. E se eu estiver apenas com medo e correndo em direção à primeira pessoa que foi gentil comigo, então você é humana e nós vamos descobrir isso conforme formos. A senhora Chen interrompeu, aparecendo na soleira da porta, parecendo apologética. Sinto muito, mas Sr. Blackwood, há uma situação. Ethan imediatamente mudou para o modo de negócios. Que tipo? O pai da jovem mulher está aqui com vários homens e o que parece ser um documento legal. O estômago de Sofia caiu. Meu pai, ele está bastante determinado a nem falar com você. Ele está ameaçando ação legal se não permitirmos acesso. Ethan se levantou imediatamente. Onde ele está? No portão da frente. A segurança os está segurando lá, mas ele está exigindo entrada. Sofia sentiu pânico familiar subindo. O pai dela, em modo de negócios, era uma força da natureza. Ele provavelmente está aqui sobre a fusão para me fazer voltar para Oliver. Isso não vai acontecer, Ethan disse firmemente. Você não conhece meu pai. Ele é muito persuasivo. Eu também sou. O sorriso de Ethan era afiado e confiante. Você quer vê-lo? A pergunta a surpreendeu. Oliver já teria decidido. Não sei. E se ele me deserdar? Então ele é um idiota que não te merece. Fácil para você dizer que você nunca desapontou Robert Morrison. Ethan agachou-se ao lado da cadeira dela para que estivessem no nível dos olhos. Você não é uma decepção. Você é uma mulher forte e inteligente que se recusou a aceitar uma vida que a faria miserável. Qualquer pai que valha o título ficaria orgulhoso dessa coragem. Ela queria acreditar nele. E se eu vir e ele me convencer a sair? Você acha que ele poderia? Ela considerou seriamente. 24 horas atrás, a resposta teria sido sim. Mas sentada aqui na casa de Ethan, fazendo suas próprias escolhas pela primeira vez. Não, ela disse surpresa pela sua certeza. Não acho que ele conseguiria. Então vamos lidar com Robert Morrison. Enquanto eles desciam as escadas juntos, Sofia sentiu antecipação em vez de seu pavor usual. Pela primeira vez,
Ela ia encarar seu pai como uma igual em vez de uma decepção. E ela não o estava enfrentando sozinha. Na porta da frente, Ethan pausou. O que quer que ele diga, que ameaças ele faça, lembre-se que você tem escolhas agora. Você não está mais presa. Eu sei, ela disse e quis dizer. Bom, então vamos mostrar a ele do que a filha dele é realmente capaz. Os portões se abriram e o Mercedes de Robert Morrison subiu como uma declaração de guerra. Mas Sofia não estava com medo da batalha. Ela tinha algo que valia a pena lutar agora. Ela tinha a si mesma. E talvez, se ela tivesse muita sorte, ela pudesse também ter Ethan. O pai dela surgiu com seus advogados, seu rosto fixo em autoridade decepcionada, preparando-se para emitir ultimatos. Mas Sophia Morrison estava farta de aceitar ultimatos. Era hora de escrever sua própria história em vez disso. O confronto com o pai dela foi tudo o que Sophia esperava e nada como ela temia. Robert Morrison chegou com documentos legais, indignação moral e certeza absoluta que sua filha voltaria a si e honraria suas obrigações. Ele saiu 1 hora depois com esses mesmos documentos sem assinar, sua autoridade moral em farrapos e a crescente percepção de que ele não conhecia mais sua filha de forma alguma. Parada na entrada de Ethan, observando o carro do pai dela desaparecer pela entrada, Sofia sentiu algo que ela nunca havia experimentado antes. Completa liberdade das expectativas de outras pessoas. Como você se sente? Ethan perguntou baixinho. Aterrorizada, ela admitiu. E exultante e completamente incerta sobre tudo, exceto... Ela virou-se para olhar para ele. Exceto que eu quero ficar aqui com você por quanto tempo você me quiser. Algo que parecia alívio e alegria e surpresa tudo misturado cruzou seu rosto. Você tem certeza? Tenho certeza de que quero descobrir o que isso poderia ser. Tenho certeza de que você me faz sentir corajosa e segura e valorizada de maneiras que eu não sabia serem possíveis. Ela se aproximou. Tenho certeza de que o que quer que construamos juntos será algo que eu escolho, não algo que acontece comigo. E tenho certeza, Ethan disse, estendendo-se para segurar o rosto dela em suas mãos, que encontrar você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Quando ele a beijou, pareceu voltar para casa e começar uma aventura tudo ao mesmo tempo. 3 dias depois, Oliver foi preso por acusações federais de tráfico de drogas. A evidência que Tony forneceu foi devastadora, e o caso que havia destruído a vida dele tornou-se a chave para sua vindicação. 1 mês depois disso, Sophia e Ethan estavam em um avião para a Itália, deixando Miami e todas suas complicações para trás. Eles compraram uma vila em Tuscaniani com um vinhedo que havia sido negligenciado por décadas e começaram o trabalho lento e satisfatório de trazê-lo de volta à vida. A senhora Chen os seguiram dentro de 6 meses, escolhendo amor e lealdade sobre geografia. Eles se tornaram uma família não de sangue, mas de escolha, construindo algo bonito das cinzas de suas antigas vidas. 6 meses depois, o sol da manhã filtrava pelas janelas da vila toscana deles. Enquanto Sofia se espreguiçava na cama, alcançando o calor de Ethan, ela encontrou apenas lençóis vazios, mas sorriu, sabendo exatamente onde ele estaria. Ela o encontrou no terraço com vista para o vinhedo deles, café na mão, planos arquitetônicos espalhados pela mesa, papéis para a construtora deles, documentos de imigração, a bela burocracia de construir uma vida legítima juntos. Bom dia, linda, ele disse sem se virar. Como você sempre sabe que sou eu. Seus passos, leves mas determinados, como tudo mais sobre você. Ele virou em seus braços, olhos quentes com contentamento. É preciso uma mulher determinada para convencer um chefe da máfia de Miami a se tornar um fazendeiro de vinho. Você não é um fazendeiro de vinho. Você é um empresário que por acaso possui um vinhedo. Há uma diferença? O empresário emprega metade da província.
O vinhedo é apenas um hobby caro. O sorriso dele era o mesmo que havia parado o coração dela nos degraus da igreja, mas agora pertencia inteiramente a ela. Tenha um pouco de fé, senhora Blackwood. O nome ainda enviou um arrepio através dela. Uma pequena cerimônia no jardim deles, com a senhora Chen como dama de honra e Marco como padrinho. Sem imprensa, sem política, sem drama familiar, apenas eles e sua família escolhida. Quando o telefone dele vibrou, Ethan recusou a chamada sem hesitação e o desligou completamente. A situação de Miami, ela perguntou. O julgamento de Oliver começa no próximo mês. O testemunho de Tony deve ser suficiente para condenar. Ele está falando sobre faculdade de direito. Quer ajudar outras pessoas injustamente condenadas. E meu pai ainda lutando a dissolução do contrato. Mas sem Oliver, não há muito que ele possa fazer. Os tribunais decidiram a seu favor. Nós dois estamos livres, ela disse. Nós dois estamos livres. Um Fiat vermelho parou na entrada deles e o coração de Sofia saltou, reconhecendo o motorista. A senhora Chen surgiu com Marco e Tony, todos sorrindo amplamente. Surpresa! A senhora Chen chamou. Espero que não se importem com convidados inesperados. Dentro de uma hora, sua tranquila vila foi preenchida com risadas e planos para a renovação, jantares em família, e o tipo de caos que vem de pessoas que se amam escolhendo construir uma vida juntos. Feliz? Ethan perguntou enquanto eles observavam Tony entusiasticamente explicar técnicas de construção sustentável, enquanto a senhora Chen debatia arranjos de móveis com Marco. Sofia olhou ao redor para sua família escolhida, seu lar bonito, sua vida pacífica construída longe de violência e complicações. Ridiculamente feliz, ela admitiu, quase suspeitosamente feliz. É real, Ethan a assegurou, beijando seus nós dos dedos. Nós somos reais. Enquanto eles entravam na vila deles, cercados por risadas e amor, Sofia refletiu sobre a jornada de degraus frios de igreja para a manhã toscana quente. Ela havia perdido um noivo que nunca a amou, um pai que a via como mercadoria e uma vida que a teria lentamente estrangulado seu espírito. Mas ela havia ganhado um marido que a valorizava exatamente como ela era. Uma família escolhida que havia seguido o amor através de um oceano e um futuro preenchido com possibilidade infinita. O sol toscano subiu mais alto sobre o vinhedo deles, prometendo outro dia perfeito em sua perfeitamente imperfeita, maravilhosamente comum, completamente extraordinária vida. E Sophia Blackwood sorriu, sabendo que o melhor ainda estava por vir. Esta história de amor inesperado e segundas chances chegou ao seu fim. Se tocou seu coração, por favor curta e compartilhe com alguém que aprecia histórias emocionantes. Novas histórias chegam em breve. Até a próxima.